Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso estudo, ao Insight Espírita. O nosso canal, ele é dedicado à divulgação da doutrina espírita, mas principalmente um estudo voltado para aproximar o que nós compreendemos a partir do Livro dos Espíritos, o que eles nos informam, a visão propriamente dos espíritos sobre a realidade que nós vivemos e os avanços da ciência, da filosofia, na atualidade. Então, esse é o nosso estudo. O nosso livro principal de referência é o Livro dos Espíritos. E nós estamos hoje na questão 73. Sejam muito bem-vindos. E nós vamos conversar hoje sobre aspectos que tentam relacionar a visão que os espíritos têm sobre inteligência e instinto e os avanços que nós temos em termos da biologia, da etologia e da neurociência, ok? Então, o nosso tema, como eu coloquei, é sobre inteligência e instinto e como entender as estruturas mentais da inteligência na luta pela sobrevivência. Bom, a reflexão inicial nossa, colocando para início da nossa abordagem, alguns conceitos sobre instinto, sobre inteligência e a interação entre um e outro, né? Essa é a reflexão inicial. A questão 73, Kardec pergunta o seguinte: o instinto independe da inteligência? O instinto independe da inteligência? E os espíritos responderam o seguinte: precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então nós temos aspectos muito importantes aqui. Primeiro, que o conceito de independência é muito importante, que a pergunta de Kardec aborda sobre isso, quer dizer, são duas faculdades, duas funções completamente independentes, né? Então, a primeira coisa que os espíritos respondem é que não, precisamente não. Elas não são independentes. Por qual razão eles afirmam isso? Lá no século XIX, eles já estavam informando que o instinto é uma espécie de inteligência, o que vai muito diferente do que se pensava na época, do ponto de vista de ver os animais e o seu comportamento como uma máquina. Então, os espíritos já alertam, né, em 1857, que o instinto era uma espécie de inteligência. Foi o segundo ponto. Um terceiro, eles esclarecem uma visão, né, eles aprofundam o entendimento do instinto para dizer que é uma inteligência sem raciocínio, quer dizer, sem razão. Nós vamos trabalhar esses conceitos. E por último, a última ideia que eles colocam é que por meio dos instintos é que todos os seres, provêm as suas necessidades. Então ele nos fala primeiro, eles nos falam, né? Primeiro que não é independente. Segundo, é um tipo de inteligência. É um tipo de inteligência sem raciocínio, mas por meio do qual, no quarto aspecto, que nós provemos, ou todos os seres provêm as suas necessidades. Ok, esse vai ser o material do Livro dos Espíritos que nós vamos refletir. Aqui eu coloquei para vocês, para nós termos como nivelamento de entendimento, que o instinto é um comportamento automático e inato que guia nossas ações sem reflexão consciente. Ele garante a sobrevivência imediata. Olha, essa aqui é uma visão geral atual de instinto. Ela é praticamente, em outras palavras, a visão que os espíritos colocam, não é isso? Porque é um comportamento automático, ele não depende propriamente da consciência, ele é inato. Todas as espécies animais e vegetais, todos os seres vivos nascem com ele, né? E guiam as nossas ações sem uma reflexão consciente, mas com um objetivo muito claro, um propósito muito claro
de garantir a nossa sobrevivência ou a sobrevivência imediata, né? A natureza da inteligência, ela envolve raciocínio, como nós a utilizamos e como antes não se diferenciava, né? Então, a inteligência envolve raciocínio, análise e capacidade de solucionar problemas, permitindo escolhas conscientes e adaptações ao meio. Nós vamos ver que esse conceito de inteligência aqui, ele está com o predomínio da razão. Por isso que na anterior, e como os espíritos colocaram, a diferença, as duas são inteligência, mas é um tipo de inteligência sem raciocínio. E a inteligência propriamente dito que nós estamos acostumados a identificar é exatamente essa que resolve problemas, tem consciência. A interação entre o instinto e a inteligência. A inteligência e o instinto não são opostos, mas forças complementares que influenciam profundamente nossas decisões e comportamentos. Mesmo no caso do ser humano, que temos a razão de uma maneira bem efetiva, o instinto ele está presente, eles se complementam. Então a inteligência racional, a razão, ela não substitui o instinto. Ela não substitui o instinto. Na verdade, ela aumenta a abrangência de respostas e do tipo de respostas que o ser vivo, o ser humano, no caso, consegue dar ao meio. Então, na perspectiva espírita, como nós colocamos aqui, eu transcrevi para vocês a questão de número 73, que o instinto independe da inteligência. Então, nós já comentamos sobre ela. E o exemplo prático aqui, coloquei, o pássaro constrói um ninho sem nunca ter aprendido. Esse é o instinto. Ainda que ele aperfeiçoe, esse é um instinto. Ele, na verdade, ele não ficou dependente de uma aprendizagem com outro animal, né? Com outro pássaro. Esse é o instinto. Já o engenheiro constrói a casa após cálculos e estudo. Essa é a inteligência raciocinada. Vem de um conhecimento aprendido, que é transmitido, e apesar de ser aprendido e transmitido, não é executado de uma maneira automática, ou pelo menos não deveria, né? Então, agora, do ponto de vista, essa na perspectiva espírita, do ponto de vista da perspectiva da neurociência cognitiva, a neurociência confirma que o instinto é composto por funções cognitivas básicas: percepção automática, atenção seletiva, memória inata, emoções ligadas à sobrevivência, motivação e respostas motoras. Aí a gente fala, nossa, mas então o instinto ele não é uma coisa única, né? Efetivamente, com o avanço do conhecimento do cérebro, em termos de neurociência, aquilo que nós chamamos de pensamento, de inteligência, ou mesmo de emoção, são compostos de funções distintas que interagem e nos dão esse resultado final. Então, nós temos várias funções cognitivas para aquilo que nós chamamos de instinto ou para que o instinto se manifeste. Então, nós temos funções cognitivas no cérebro responsáveis pela percepção automática, né? Um reflexo de orientação, por exemplo, né? Atenção seletiva, memória inata, emoções ligadas à sobrevivência, motivação, respostas motoras, todas são funções cognitivas que estão relacionadas ao que nós chamamos de instinto. Tudo isso funciona como um programa interno, gravado no nosso cérebro, especialmente em áreas primitivas, como a amígdala, responsável pela sobrevivência, medo, e o tronco encefálico, né? Como, por exemplo, a questão do andar, do respirar, que coisas mais automáticas, inclusive que são desenvolvidas ou aprendidas como andar, tem um papel muito importante o tronco encefálico, né? Então, a inteligência, ela mobiliza funções cognitivas superiores, que nós vamos ver mais em detalhes, como memória de trabalho, raciocínio, criatividade, planejamento, tomada de decisão, a nossa capacidade de imaginar o futuro, pesar as opções e tomar uma decisão consciente. Então, isso são aspectos de funções cognitivas da inteligência consciente, vamos dizer assim, com a tomada de decisão, versus a do instinto,
que são funções cognitivas que estão no nosso cérebro hoje identificadas, o que reforça a visão dos espíritos, né, da perspectiva espírita. Lembrando que a neurociência ela vem se desenvolvendo no século XX. Efetivamente, o grande salto dela foi na década de 90 e hoje vivemos o que é chamado o século do cérebro, aí sim. Então, só que nós estamos falando que os espíritos deram essa resposta em 1857, né? Então, nós estamos falando de quase 140 anos ou mais atrás. Então, mesmo com mais de 100 anos de evolução do conhecimento, ele está profundamente coerente, né? Então, a perspectiva da biologia, né? Falamos de neurociência cognitiva, agora da biologia, que é responsável mais propriamente pela vida animal, né? E a etologia, que é a visão dos estudos do comportamento animal. Então, estuda comportamento comparado e tudo. Então, é interessante porque a biologia e a etologia mostram o instinto como um conjunto de comportamentos inatos herdados geneticamente. Eles são disparados por estímulos específicos do ambiente. O filho de gaivota, por exemplo, bica automaticamente o ponto vermelho no bico da mãe para receber alimento. É um programa fixo, essencial para a sobrevivência da espécie. Assim como a criança que chora, o bebê que chora, né, e pedindo comida, e que a mãe aprende e leva até o seio. Então, comparado isso com a inteligência do ponto de vista da etologia, a inteligência nesses estudos aparece na aprendizagem adaptativa, né, como um aprendizado e uma adaptação aos desafios do meio, usar ferramentas, resolver problemas novos, cooperar de maneira criativa. Um chimpanzé que descobre como usar gravetos para tirar cupins de dentro do tronco está usando inteligência, não apenas o instinto, porque inclusive ele testa, ele aperfeiçoa, ele arranca as folhas. De uma certa forma, o chimpanzé filhote está ao lado da mãe. Não há uma transmissão direta, mas existe um aprendizado, né? Então, o nível mais elevado da inteligência é a capacidade de resolver problemas, quer dizer, de criar soluções para problemas que não existiam antes. Então, a inteligência, no sentido racional, podemos dizer que é aquilo que a gente usa quando a gente não sabe o que fazer. Então, que a gente pensa, analisa, cria uma solução, ainda que ela já tenha sido usada por outros, mas que eu não sabia, ou que eu penso, busco. Então, existe esse contraste com aquele programa fixo que nós estamos falando que é o instinto. Bom, a integração espiritismo mais ciência, né? Como que se conecta? Percebemos assim que o instinto é o primeiro grau da inteligência. Ele nos guia de forma segura em situações básicas de sobrevivência, mas não exige raciocínio. Já a inteligência desenvolvida nos permite transcender, criar, planejar e escolher conscientemente. Kardec e a ciência, cada um em sua linguagem, apontam para a mesma verdade. Inteligência e instinto fazem parte da mesma jornada evolutiva do espírito, do recurso do espírito em evolução. Bom, para nós termos uma comparação em termos de função, para ficar mais claro: instinto versus inteligência. Instinto é espécie de inteligência sem raciocínio, e a inteligência é uma faculdade do espírito. Ela envolve raciocínio, né? Podemos fazer uma observação seguinte. Lógico que o instinto ele tem a ver com a relação biológica, mas mesmo o instinto faz parte das aquisições do espírito como mecanismo que possibilitou ele com o tempo desenvolver os níveis mais altos. Só que, logicamente, o instinto ele está muito relacionado à sobrevivência no corpo físico, mas que faz parte de todo um processo evolutivo também do princípio inteligente. As funções cognitivas básicas, revisando como nós colocamos, envolve percepção automática, atenção seletiva, memória inata, programas genéticos, emoções primárias, fuga, né, o próprio medo, atração, cuidado, motivação biológica, fome, sexo, proteção, respostas motoras automáticas. O bebê mamando, o pássaro construindo o ninho, como nós colocamos, né?
No caso das funções cognitivas superiores, que se identificam propriamente com a razão, nós temos memória de trabalho, que é a memória que a gente usa no dia a dia para as coisas que nós estamos resolvendo. Nós vamos resolver um problema, pomos uma série de dados, de informações na nossa atenção, na nossa memória de trabalho, que é aquela memória que você usa para estar resolvendo um problema naquele momento, ainda que traga conhecimento ou memória de longo prazo, mas aquele cenário é como se fosse um palco do que nós estamos usando para raciocinar. Quando a gente fala assim, uma ideia escapou, me deu um branco, né? Significa que a gente não está conseguindo colocar as informações nessa plataforma de atuação do presente, que é a memória de trabalho. E a de longo prazo. Linguagem, funções executivas, planejamento, inibição, flexibilidade. Raciocínio lógico, criatividade, metacognição. Então, já colocamos que o engenheiro projetando uma casa e o chimpanzé usando ferramentas. Bom, ainda dentro da integração, a biologia e etologia, o instinto, comportamento inato, resposta fixa a estímulos. Inteligência, aprendizagem adaptativa, soluções novas. Então, a síntese. Instinto garante sobrevivência imediata. Inteligência permite planejar, criar e escolher. E evolução espiritual do instinto à sabedoria. Muito bem. Aqui, também para poder facilitar a compreensão e fazer uma aproximação desses conhecimentos. Porque, como nós vimos no último vídeo, esses conhecimentos, seja da psicologia, o espiritismo e a neurociência, ou aqui, no caso, a biologia, a etologia, espiritismo e neurociência cognitiva, elas abordam, são ciências, cada uma delas, que abordam dimensões dessa realidade do ser humano e dos animais, de todos os seres vivos. Porque, na visão dos espíritos, o espírito, princípio inteligente, ele está presente e faz a sua evolução através dos vários reinos dos seres vivos e também do reino mineral. Então, o homem já está na etapa mais avançada, quando o princípio inteligente reencarna no ser humano, já como espírito identificado, tem já uma condição que já acumulou todas as experiências anteriores das outras espécies e agora coroa-se com a razão em busca da angelitude, né? Dessa condição já intuitiva, transcendente. Então, aqui nós temos os 3 quadros para vocês verem como que elas não se conflitam, se complementam. Então, sobre o tema instinto e inteligência, no espiritismo, o instinto é uma espécie de inteligência, inteligência sem raciocínio, guia seguro para necessidades imediatas. Exemplo, pássaro que constrói um ninho. Ainda o instinto para a neurociência cognitiva, baseado em funções primitivas, então ele desdobra isso, aprofunda, dando as evidências do ponto de vista do cérebro, a complexidade de como o instinto pode se utiliza, né, de recursos cognitivos para se expressar, só que ele usa do nosso cérebro as funções primitivas, mais básicas. Percepção sensorial automática, atenção seletiva básica, memória inata, programas neurais, processamento emocional, amígdala, hipotálamo, motivação biológica, fome, sexo e proteção e respostas motoras automáticas. Do ponto de vista da biologia e etologia, comportamentos inatos, herdados geneticamente, gatilhos ambientais, estímulos-chave, respostas fixas, ligadas à sobrevivência e reprodução, e exemplo, reflexo de sucção do bebê, fuga diante do predador. Então aqui nós temos 3 percepções ou 3 dimensões do instinto, né? Logicamente, do ponto de vista do espiritismo, é uma inteligência, ela é uma inteligência sem raciocínio, mas que, do ponto de vista da biologia, garante a sobrevivência e se expressa para a sobrevivência através do cérebro com essas funções cognitivas que nós abordamos. Os 3 são complementares. Vamos ver a inteligência. A inteligência, do ponto de vista do espiritismo, é a faculdade do espírito, como nós já abordamos no último vídeo, permite raciocinar, comparar, escolher, é um nível mais elevado. Nesse caso, já estamos como seres humanos. Evolui com a experiência e as reencarnações. Exemplo, o homem que projeta e planeja. Por exemplo, é uma demonstração da evolução
da inteligência. Do ponto de vista da aprendizagem adaptativa, a biologia, é a capacidade de modificar o comportamento com base na experiência, o uso de ferramentas, resolução de problemas, cooperação complexa, o chimpanzé que aprende a usar gravetos para caçar cupins, e se expressa também pelo cérebro, principalmente, por meio de funções cognitivas superiores. Então, aquilo que a gente chama de inteligência, e depois vamos ver um nível superior da razão, envolve várias funções no nosso cérebro. Atenção voluntária, memória de trabalho de longo prazo, linguagem, funções executivas, planejamento, inibição, flexibilidade, raciocínio lógico e resolução de problemas, criatividade e metacognição. Definição de razão, do ponto de vista da filosofia, que agora é o ponto, vamos dizer, mais alto para nós. A razão é faculdade do pensamento lógico e reflexivo. Então, não é apenas uma questão de resolver de uma forma inteligente, mas sim, inclusive, com reflexão e do ponto de vista lógico. É o poder de discernir, comparar, abstrair, argumentar e alcançar verdades universais. Desde a Grécia Antiga, Platão vê a razão como acesso ao mundo das ideias. Então, ela faz uma ponte entre a realidade humana, objetiva humana, e os níveis mais abstratos e não imediatos da nossa realidade, que pode ser concebida conceitualmente. Aristóteles, razão como capacidade de formular juízos e raciocínios. Eles são complementares aqui também. Na filosofia moderna, temos Descartes como penso, logo existo, a razão como fundamento da certeza. Aí sim, porque a razão nos leva a resolver os problemas de uma maneira hipotética, de uma maneira conceitual, no mundo das ideias. Né? Kant propõe a razão prática, orienta a moralidade, razão pura investiga os limites do conhecimento. Então, a razão tem por base, ou vamos dizer assim, serve de base para o desenvolvimento dos aspectos da moralidade, porque são questões lógicas e implicativas do ponto de vista do comportamento. Para a filosofia, a razão é o fundamento da racionalidade humana, aquilo que diferencia o homem dos animais, nesse nível e nessa estrutura. A definição da razão segundo a ciência, o uso de métodos racionais para compreender e explicar a realidade. Características que a razão tem, a inteligência propriamente dito, observação mais experimentação. Análise lógica, busca de causas e leis gerais. Aí entra a parte mais abstrata. E aqui no caso da ciência, ela complementa com algo muito importante. A busca da verdade ou da realidade, testada, experimentada e falseada. Na ciência cognitiva e psicologia, a razão é a capacidade de processar informações, estabelecer relações lógicas e tomar decisões conscientes. Na neurociência, funções executivas do córtex pré-frontal, como nós colocamos já. A razão para a ciência é o processo racional orientado à verdade objetiva e previsibilidade dos fenômenos. Não obstante, a filosofia faz um desdobramento extremamente importante, que é a parte da moralidade. E no espiritismo, o Kardec diferencia instinto e razão, instinto, inteligência e raciocínio, inteligência que reflete, analisa, compara e decide. A razão no espiritismo não é apenas lógica, esse é o ponto. Ela deve andar unida ao sentimento moral. Olha como Kant já estava falando da base prática para a moralidade, para conduzir o espírito à sabedoria e ao bem. Então ela dá propósito. A razão traz um propósito para o desenvolvimento do ser espiritual ou do ser encarnado, do ser humano. Para o espiritismo, a razão é a faculdade do espírito de pensar, analisar, escolher conscientemente em processo de evolução rumo à verdade e ao amor. Se o instinto nos mantém vivos, a inteligência nos permite viver melhor. Se o instinto nos mantém vivos e a inteligência nos faz pensar, a razão, unida ao sentimento moral, nos eleva à sabedoria. Essa é uma visão que eu tentei dar, mas ampla, porque os espíritos, eles abordam no livro dos espíritos da questão do instinto, a inteligência, a razão, mas dando a ela um propósito em que a razão
possibilita o desenvolvimento moral, que é o que nós buscamos, e o desenvolvimento moral, ele está associado à sabedoria. Então, não é apenas o raciocínio, não é apenas a matemática, mas é a sabedoria. Então, o resultado não é apenas exato, ele tem aspectos de compreensão qualitativa junto ao quantitativo. E essa é a visão dos espíritos, e nós vemos como nós colocamos a profunda complementariedade, com o acréscimo e com a ênfase de que a visão da perspectiva do mundo espiritual nos possibilita ver isso como um contínuo e com um objetivo. Muito agradecido pela participação de vocês, e caso tenham gostado, deem um like para ajudar a divulgação e os algoritmos aí do YouTube para que essas reflexões possam chegar a pessoas que se interessam dentro desse tema, ok? Muito obrigado e uma excelente semana para vocês.